eu sou o Dr. Emerson, neurologista especialista em dor de cabeça, e esse vídeo é destinado a você que já se consultou comigo e recebeu a orientação de como lidar com as suas crises de enxaqueca quando elas vierem. Então nós vamos conversar aqui sobre o meio de resolver uma crise, não o meio de prevenir as crises. Essa é uma outra história e acredito que na sua consulta nós também tenhamos conversado ou até escolhido, desde que você tenha critérios, uma medicação com a finalidade preventiva. Então aqui agora você vai visualizar comigo na tela do meu computador como é feita a estratégia abortiva, aquela para cortar uma crise a partir do momento que ela se inicia. Aqui do lado você vê uma receita padrão aqui do meu consultório no nosso papel timbrado, que você vai receber. Nenhuma dessas medicações aqui é controlada, então na verdade você nem precisa do papel em mãos para comprar aí essas medicações. E aqui nesse campo preto, claro, é o seu nome, que no caso aqui do paciente eu ocultei por razões lógicas de sigilo e confidencialidade. E observe que eu deixo escrito: receita de medicações para cortar as crises de dor, não são preventivos. É aquilo que eu tanto explico e oriento para o paciente nas minhas redes sociais, que aqui é uma estratégia de cortar crise. Quem tem enxaqueca sabe que pode ficar um tempo grande, às vezes anos, sem ter uma crise, mas hora ou outra vai vir crise. Estando inclusive usando uma medicação que seja preventiva, eficaz e muito boa, hora ou outra acaba acontecendo uma crise e é aqui que você vai vir para usar uma medicação para cortar essa crise. E eu coloco logo embaixo: todos devem ser usados na primeira hora de dor. E eu não quero aqui dizer que você tem que tomar tudo. Eu quero dizer que você tem que usar a medicação, seja qual for que você vai escolher para tentar inicialmente cortar aquela crise, na primeira hora do início da dor. A gente sabe que a medicação, quando ela é tomada bem no início da dor, ela tem muito mais chance de resolver, cortar, abortar aquela crise de dor, do que às vezes ficar esperando toda a vida para depois tomar o remédio. E esse é um erro muito comum. Tem muita gente que fica aí relutando e protelando o uso da medicação, pensando que vamos ver se a dor não passa sozinha. Não passa, e você vai perder a chance de cortar ela usando a medicação no momento que ela é mais eficaz, na primeira hora do início da dor. Então vamos lá. Aqui eu deixo dividido da seguinte forma: opção 1, 2, 3, 4. Sendo que nessa opção 1 existem para gente 4 medicações distintas. O que eu geralmente oriento para todos os pacientes no início do tratamento, até que eles se conheçam e entendam bem: essa crise veio com aura, ela vai vir com tudo, ela vai ser muito forte, muito intensa, muito incapacitante, então eu já vou direto para o item 1. Mas o que eu oriento no início é: tenha sempre em mãos Flanax 550mg. Vai ser a medicação aí coringa. Você começou a ter a sua crise de enxaqueca, você vai tomar o Flanax, usar um comprimido no início da dor. Tomou, passou 40 minutos, essa dor não melhorou ou não está em uma curva de melhora muito clara para você, você vai escolher um dos medicamentos do item 1 e vai tomar. Ou Naramig, ou Sumax, ou Maxalt, ou Zephyrus. Vai tomar a medicação e vai aguardar novamente. Se em 40 minutos essa crise já estiver passando, você não vai fazer nada. Da mesma forma como se você tivesse usado o Flanax, em 40 minutos já estivesse passando, você não ia fazer nada. Se essa crise não está passando, aí você vai ter a opção do item 3, Novalgina ou Tilenol, até que você tenha o tempo para repetir a medicação do item 1 que você tomou. Então, o Naramig você pode repetir em 4 horas, os outros aí em 2 horas, tá? Eu não quero que você misture. Tome agora um Naramig, daqui 2 ou 4 horas tome um Maxalt. Não. Se a sua estratégia naquele dia foi Naramig, você vai repetir o Naramig. Em outro dia, outro momento, você pode testar a outra medicação. Todos aí desse grupo 1 são da família dos triptanos. E eu sinceramente recomendo que você tente todos eles para ver qual que aí tem a melhor resposta. A Novalgina ou Tilenol, então, ela vai servir para poder aguardar o tempo para repetir a medicação.
Ou, se uma crise for muito fraca, você pode cortar só com um deles, ou a Novalgina ou o Tilenol, pronto, usou a medicação aí, entre aspas, mais simples e resolveu a crise. O Plasil, ele é para náuseas e vômitos, então ele também é aí muito bem indicado quando a crise vem com esses sintomas. Observe que cada item eu deixei aí com quanto tempo você pode repetir, tá? E deixei também a orientação de não usar mais de 2 dias na semana. 2 dias na semana usando, você vai estar beirando o limite que a gente conversa de 10, 14 tomadas no mês, que a partir daí você já entra no outro problema que seria o da cefaleia por uso excessivo de analgésico. Então é importante também respeitar esse limite de tomadas. Tudo que eu estou te passando nesse vídeo são orientações genéricas. Claro, se você tiver alergia a uma medicação, você não vai usar essa medicação. Em relação ao Maxalt, uma consideração interessante é, se você está fazendo o uso do propranolol enquanto estratégia preventiva, você também não vai usar Maxalt. E eu deixo escrito aqui embaixo também, para te lembrar, né, de uma forma muito importante, as 5 medidas comportamentais para tratar enxaqueca, que fazem muita diferença, principalmente naquele paciente que está vislumbrando ficar sem o uso da medicação no futuro. Então, exercício físico regular, de preferência aeróbico, dia sim, dia não, pelo menos. Muita água, hidratação abundante durante todo o dia. Evitar jejum prolongado, então de 2 em 2, 3 em 3 horas, estar comendo alguma coisa. Não tem ganho de peso se essa alimentação for saudável, então não se preocupe com isso. Um sono regular, que é você ter horário para dormir e acordar os 7 dias da semana, evitando dias em que se durma muito tarde, ou que acorde muito tarde ou muito cedo. E o evitar estresse, que em alguns casos aqui a gente trata inclusive ansiedade ou uso de medicação para qualquer causa aí do estresse em si. Agora deixei ainda ali embaixo uma outra orientação que ela é muito importante, que é fazer o calendário de dor, registrar aí pra gente todos os dias de dor do mês. Você pode fazer isso na opção da folhinha física, ir lá e marcar o dia. Existem vários aplicativos aí, né? Eu gosto de um que chama Diário da Cefaleia, que você baixa para Android, iOS, ou você pode fazer isso num grupo de WhatsApp, que é a forma aí mais simples, né? Você cria um grupo só com você e manda que seja um pontinho que você vai ver que naquele dia tem um registro que você teve dor. Então aqui é a orientação de como cortar as crises de dor, quais as medicações que a gente tem. Então, como eu disse, esse vídeo ele é destinado a quem já é paciente, né? E eu reforço aí o convite de você seguir nossas redes sociais, né? O Instagram Casal Neurologista e também o YouTube Casal Neurologista, que é onde que eu me dedico mais a falar sobre dor de cabeça e enxaqueca. E convida também alguém para poder conhecer esse nosso trabalho. Te vejo no próximo vídeo. E sem dor, por favor.